falar um bocadinho mais, ser um bocadinho mais generalista, deixei depois para o professor Ricardo e para o engenheiro Rodrigo Falcão as coisas mais de detalhe, mas como a mim, digamos, fazer, digamos, aqui o pontapé de saída. Não sei se estão a ver. Não, sim, senhor. Então, ótimo. Pronto. Não tem ecrã de apresentação, modo de apresentação. Não, mas aqui para mim está. Já é o mesmo problema da outra vez. Ai, que se quiser a partir do ecrã inteiro, isso aí já pode resolver essa solução, essa situação. Espera aí. Vê-se bem na mesma, mas não Claro, não é a mesma coisa. Otimizar. Ecrã inteiro, vamos ver se eu consigo partilhar. Não, agora não quero, não me deixa partilhar. É clicar lá em cima no ecrã, ou seja, ao selecionar o ecrã inteiro, tem que depois clicar em cima do ecrã e partilhar cá em baixo. E agora? Exatamente, é isso mesmo. Mas agora experimento lá iniciar em ecrã inteiro. Só um segundinho. Aí está, perfeito. Epa, descobri aqui uma coisa nova. Bom, tópico 1 da agricultura de precisão, desafios atuais e futuros do setor agrícola. Bom, como estavam a dizer, vamos começar, não é? De facto, a forma de iniciar é deixar de falar e começar a trabalhar, não é? Já dizia o nosso amigo que fazia os cartoons, o Walt Disney. O Pedro deixou isto aqui naquela template dos acetatos, ou seja, e disse, vou buscar isto vai ficar aqui. Isto é importante falar sobre isto, não é? Principalmente nesta área. Bom, o objetivo, no fundo, hoje, nesta pequena apresentação que eu preparei, é apontar os principais desafios enfrentados hoje e as perspectivas para o futuro da agricultura, dando, digamos, um mote para os meus colegas, depois de painel, avançarem mais em particular. De facto, a agricultura é a base da segurança alimentar mundial, não é? Nós vemos isso principalmente quando foi a questão do Covid. Felizmente, este setor não parou, porque senão estamos desgraçados, não é? A gente viu-se o que aconteceu com as corridas aos supermercados, principalmente em relação, no caso aqui dos Açores e no caso particular da Terceira, ao papel higiênico. Eu nunca percebi muito bem aquela fobia do papel higiênico. O papel higiênico esgotou das prateleiras rapidamente, bem como tudo que fosse conservas, leites. E uma coisa interessante, farinha. A farinha também desapareceu rapidamente e, portanto, mostrando que, de facto, a agricultura não é só a base da segurança alimentar mundial, mas é aquilo que as pessoas necessitam no seu dia-a-dia, porque antigamente cada um tinha a sua horta, hoje em dia isso não é assim, e, portanto, precisa, efetivamente, de um sítio onde vai buscar os alimentos para ter, digamos, poder confeccionar e ter uma alimentação adequada e equilibrada. É também um setor vital para a economia, meio ambiente e sociedade. Para a economia, porque, no caso dos Açores, em particular, é um setor bastante importante, não é? Enquanto, por exemplo, noutras regiões, se calhar o setor terciário, o turismo e, em alguns casos, a indústria, poderá ser um fator, um elemento bastante preponderante. No caso dos Açores, a base da economia é, efetivamente, a agricultura. E, portanto, tudo o que mexe com a agricultura, mexe com a economia, mexe com todos nós, não é? E, portanto, perante este, digamos, panorama atual, há aqui um conjunto de desafios significativos e crescentes que exigem da parte dos agricultores, quer sejam mais novos, quer sejam mais velhos, menos novos, como eu costumo dizer, digamos, um desafio em termos de inovação e adaptação às novas tecnologias. E, portanto, por isso é que nós estamos a falar aqui, iniciamos hoje esta formação em termos de agricultura de precisão. Os desafios atuais são muito canalizados, principalmente para o impacto das mudanças climáticas, as alterações climáticas, e elas são efetivas e são reais, não é? Nós vemos-las no dia-a-dia, vemos pelas notícias, todos os dias aparecem coisas estranhíssimas. Por exemplo, no caso das Canárias, raramente esfria, agora é chuvas torrenciais, não é? Por exemplo, é um dos exemplos, mesmo ao nível da nossa região e de outras regiões. A Madeira também tem sofrido um bocadinho com isso, da grande alteração do padrão climático e, no nosso caso, o nosso anticiclone praticamente não para, não é? Embora algumas pessoas associem a mau tempo ao anticiclone, ele é que nos protege desse mau tempo e, no fundo, faz aqui um tampão, uma defesa em relação a essas alterações climáticas. Mas anda muito, salta muito e, portanto, estamos também à mercê dessas mudanças climáticas.
através da irregularidade das chuvas, portanto, há aqui padrões de chuva, como eu disse, e vemos também recentemente em Espanha, com aquela calamidade que houve, não é? Naquela zona ali de Valência, suponho eu, realmente as irregularidades desses padrões, temperaturas imprevisíveis, muito altas numa altura em que deveriam ser mais baixas, os aumentos de temperatura no verão, portanto, acréscimos de temperatura que a gente está realmente a verificar e que nos preocupam, portanto, depois isso leva, não é, digamos, a uma diminuição e uma situação de uma diminuição da disponibilidade de água e, portanto, no solo, e isso leva a problemas com algumas culturas e temos visto os agricultores adaptarem-se utilizando sistemas de rega e, digamos, a própria fornecimento de água às culturas, quando em algumas situações isso não acontecia. Também há aqui, portanto, no fundo, um impacto de todas estas mudanças climáticas digamos, nas safras das culturas e na própria produtividade, com contra-safras bastante importantes em relação a períodos de abundância e a situações mais ou menos ilustradas por estas 3 fotografias que tenho aqui, em que, de facto, nos deixam alguma preocupação e são, digamos, o dia-a-dia nosso. Depois temos a questão da degradação do solo, através da erosão, através da compactação. A gente sabe que às vezes também contribuímos para essa erosão e para essa compactação, às vezes inadvertidamente, às vezes pela maneira como fazemos as nossas culturas, não é? Mas pronto, acontece e ela tem-se vindo a agravar. A própria sanalização e alguma perda de fertilidade também, e depois também algum uso excessivo de fertilizantes químicos como resposta, digamos, a que nós queremos, à produtividade que queremos obter e que leva à utilização, em particular, de alguns adubos assostados, e não só, que depois têm, às vezes têm sítios que não deveriam ser aplicados, e nós temos aqui nos Açores alguns fenómenos que vocês conhecem, da eutrofização resultante desse uso excessivo, que felizmente está regulamentado, e foi regulamentado, e houve uma ação bastante preponderante, quer da Secretaria do Ambiente, quer da Secretaria da Agricultura e do próprio Governo, em termos globais, até na aquisição, por exemplo, no caso das periferias da Lagoa, dos terrenos, para que deixasse de fazer, portanto, a pastagem até praticamente quase dentro das lagoas e se avançasse numa agroflorestação destas zonas, protegendo assim a entrada de todos estes fertilizantes que eram lixiviados da terra para alimentar, portanto, o fenómeno de eutrofização das nossas lagoas. Claro que também há uma escassez dos recursos naturais. Nós vemos isso, não é? E praticamente é ano sim, em algumas, nos últimos anos. Porquê? Porque quando no verão, que achamos muito do inverno que chove muito, mas depois quando chega ao verão, quando há um período de seca mais prolongado, não é? E não é preciso ir ao verão, agora neste momento, por exemplo, não é? Quando estão os milhos, está tudo semeado, as pessoas já estão a cramar que precisam que venha água, porque senão o milho não cresce, não tem umidade suficiente, as terras estão muito secas, etc, etc. Se calhar há um mês atrás, ou um mês e meio atrás, estavam muito molhadas, não podiam elaborar, não é? Mas, portanto, isto aqui também um bocadinho. De facto, a água, nós vemos isso por chover menos, cada vez menos todos os anos, e isso leva a que depois, infelizmente, a nossa região, no caso particular, tem muito escorrimento superficial que depois vai diretamente para o mar, portanto, alguma água é captada, outra perde-se ao longo das ribeiras para o mar, e depois isso leva, quando não chove o suficiente, a não reposição dos lençóis freáticos e leva, portanto, efetivamente a uma escassez de água. Por outro lado, em algumas situações pontuais, felizmente no nosso caso, maiores noutras regiões, há uma pressão sobre as áreas cultiváveis, a que elas têm tendência para desaparecer. Em algumas situações isso acontece, pela especulação imobiliária, pelo interesse turístico, não é? E isso leva a que haja, nós no nosso caso estamos um bocado protegidos por causa das reservas agrícolas, e portanto há zonas que estão perfeitamente identificadas e que não é permitido ou não é autorizada a construção, mas mesmo assim, em algumas situações, por exemplo, estou a pensar na questão da cultura da vinha, ultrapassa-se isso e, portanto, há um crescer
de toda a componente imobiliária que nos preocupe, portanto, com a diminuição dessas áreas cultiváveis, não é? Isso leva, no nosso caso, que temos, digamos, uma superfície agrícola limitada, leva a que, no médio a longo prazo, haja provavelmente uma maior necessidade de importações de alguns bens que nós teríamos, talvez, área suficiente para produzir. Mas também outros desafios contribuem para isso. O facto de os preços, principalmente das sementes, dos próprios pesticidas, do próprio combustível, que não para de aumentar, não é? Embora haja, como vocês sabem, algumas tarifas especiais para a agricultura, nomeadamente o gasóleo agrícola, que é mais baixo, o gasóleo das pescas, etc., etc. Mas há também aqui outro fator importante que tem a ver com a origem longe do mercado de venda da maior parte dos produtos, das longas cadeias de distribuição, uma digamos, dos objetivos da própria comunidade em si, com esta política agrícola comum, é que, de facto, diminuir essas longas cadeias de distribuição, diminuí-las ao máximo. A nível regional, seria importante a gente dinamizar o mercado interno e, portanto, no fundo, como maneira de reduzir essas cadeias de distribuição, mas depois temos, por nosso lado, temos contra nós a questão dos transportes marítimos, não é? Que são cada vez mais limitativos e ninguém consegue resolver esse grande desafio que é, efetivamente, uma política de transportes adequada que permita que eu produza numa ilha e possa pôr o produto que eu tenha mais noutra ilha e ele seja vendável nessa ilha e, portanto, leva às vezes a que haja importações fora da região mais fáceis do que haver a distribuição de produtos dentro da região. Não se percebe isso muito bem. Há ilhas que produzem, eu posso dar um exemplo, por exemplo, em relação à banana, às vezes é preferível importar a banana de fora do que estar a trazê-la de São Miguel ou de outra ilha, e vice-versa, não é? Exportar outro tipo de produtos, por exemplo, castanho ou maçã, que seja, de umas ilhas para as outras, e acaba por haver aqui grandes problemas. Em INSCO, as grandes superfícies têm visto isto com alguma preocupação e têm sido, honra seja feita, nos últimos anos, claro, eles também começam a ver os números, não é? De facto, a dar uma certa promoção e um certo alento à produção local, incentivando-a e pagando bem aos produtos locais, desde que tenham, portanto, algumas normas, não é? Daí surgirem algumas certificações em proteção integrada das próprias associações de produtores e dos seus produtores, com modo a normalizar e a dar maior qualidade à produção, para que ela seja, digamos, rentável e esteja ao nível daquela que é importada, que muitas vezes também não tem assim grande qualidade, e diga-se em bom da verdade. Depois temos um conjunto de infraestruturas deficientes que precisavam de, digamos, realmente de ser melhoradas, e aí é complicado a todos os níveis. E depois temos um grande problema que afeta a agricultura e que, pronto, já foi alvo de inúmeras formas nos próprios planos estratégicos que existem para a horticultura, para a agricultura biológica, para a fruticultura, para a apicultura, para a viticultura na região. Na nossa estratégia, em termos de agricultura para o século XXI, de facto, a mão de obra é uma grande preocupação. Há uma preocupação, há um conjunto de medidas, inclusive propostas para aumentar os salários das pessoas ligadas ao setor agrícola, como forma de os remunerar melhor, acabar ali com períodos de carência, por exemplo, no parque da fruticultura, em que havia ali poderá haver a criação de subvenções para incentivar o aumento dessa produção, para evitar, digamos, este grande problema e aquele crónico problema que nós temos, falta de mão de obra. Mas, aliás, também há falta de mão de obra, portanto, de facto, é uma realidade concreta. Se a gente tiver uma vinha, hoje em dia é difícil encontrar um homem que nos ajude a tratar dessa vinha. Já começa a ser problemático em relação à questão das vacas também, não é? E da produção de leite e produção de carne. E, portanto, esta questão associada ao êxodo rural, claro que não é um problema da dimensão que existe, por exemplo, ao nível do continente, não é? Mas é um problema significativo para nós, porque, de facto, ninguém quer ir trabalhar para a agricultura e, portanto, não só pela sua remuneração, mas porque é difícil encontrar alguém que efetivamente goste e se dedique a isso. E depois temos a questão de alguma falta de técnicos qualificados no campo. Há digamos aqui, principalmente os que têm assistido à formação, há aqui todo um sacrifício quase pessoal, cada um deles, no apoio que fazem no dia-a-dia ao agricultor, mas de facto, a gente fala, por exemplo, em relação ao nosso sistema de monitorização e avisos agrícolas, para ser montado e ser funcionar a 100%,
claro que precisaria todo um quadro de apoio técnico que permitisse o contacto, uma verdadeira extensão rural junto ao agricultor, que permitisse colmatar algumas falhas que existem, que continuam a existir. Depois, aliado a isso, há uma falta de interesse pelos cursos na área agrícola, não é? Em termos de curso superior e cursos médios. Temos algum interesse ao nível dos cursos básicos, mas há aqui, digamos, esta falta de técnicos também qualificados, que em nada vem contribuir e, portanto, constituem também mais um dos diferentes desafios atuais. Passando dos atuais para os futuros, a gente sabe que cada vez mais vamos ser mais, não é? E cada vez mais vamos comer mais e, portanto, cada vez mais há pressão para a gente produzir mais com o que temos ou com menos do que o que temos. E, de facto, também aqui é um grande desafio, não é? É um desafio que há aqui, digamos, correntes contrárias, não é? Quando a gente, por exemplo, no caso de uma agricultura biológica, diz que deve-se diminuir o encabeçamento, deve, digamos, no fundo, ter as pastagens com pouca pressão de gado. Por outro lado, se a gente não tiver uma pressão elevada, a gente não consegue atingir os níveis de produção que necessita para depois termos a quantidade de, digamos, produto disponível para ser lançado nas redes de escoamento e para a alimentação. De facto, abastecer de alimentos a população com esta evolução que se prevê nos próximos anos, sem que fazemos mais mal do que estamos a fazer atualmente ao planeta, é o grande desafio. Encontrar formas de sustentabilidade ou de uma agricultura sustentável, tem outros nomes, não é? Há muitas designações, mas de facto é um desafio importante e um desafio difícil de abraçar. É fácil, agora digamos, chegarmos a bom porto com ele, vai ser difícil. E, portanto, dentro destes desafios futuros, de facto, a tecnologização da agricultura, a necessidade de investimento em inovação e, principalmente também, que às vezes são um bocadinho esquecidos, a inclusão dos próprios pequenos produtores, não pensar só nos grandes, mas também nos pequenos, nos nichos de mercado, nos mercados mais pequenos, nos mercados de proximidade, é, digamos, um grande desafio, esta tecnologia. Diminuindo, portanto, a necessidade de mão de obra, operacionalizando algumas das operações culturais e das intervenções, fazendo com que a própria área seja mais atrativa e seja rentável, porque o professor Mexia dizia, salvo eu, na sua primeira intervenção, que, de facto, o agricultor quer ganhar ou o mesmo ou mais que outro digamos, empresário dos outros setores, não é? E, portanto, está no seu pleno direito pelo que trabalha e pelo que faz em prol digamos, do consumidor geral. E, portanto, de facto, há aqui uma necessidade e um grande desafio que é o alvo desta formação e dos dias que se vão seguir em termos de tecnologização, aplicação da tecnologia à agricultura. Eu também depois vou falar um pouquinho no final, acrescentei ali alguns slides para falar sobre isso. A sustentabilidade da regulamentação ambiental, a regulação ambiental é fundamental, a adoção de práticas sustentáveis é. Claro que, tendo em atenção a legislação ambiental, a questão da rastreabilidade, que digamos, tem apertado um bocadinho em termos desta preocupação de olhar para o impacto da agricultura e não só, e todas as práticas que nós implementamos no ecossistema com a diminuição da biodiversidade, ver o que é que acontece, o que é que não acontece, saber o que é que estamos a comer, de onde é que veio, se possível quase desde a árvore, não é? Como acontece, e é um lema da própria agricultura, da política agrícola comum, da farm to fork, não é? Digamos, como é que se chama? Da exploração à mesa, se assim se pode dizer. Há aqui um conjunto de adoção de práticas sustentáveis que, sem haver aqui grandes extremismos, poderemos implementar, reduzindo este impacto e aumentando a própria sustentabilidade da agricultura. Isso é, efetivamente, um dos pontos de desafio. Claro que aqui vamos ter, em paralelo, a investigação aplicada e a sua adoção por parte dos agricultores e a sua implementação, e, portanto, há aqui este desafio que nós temos que comprar e abraçar e levar em frente. O outro é a própria biotecnologia, a utilização da biotecnologia da genética, em que, sem o papão dos OGMs, como é óbvio, mas, de facto, haver aqui um conjunto de avanços, mas também desafios, e lidando aqui com a questão da ética e dos debates éticos e regulatórios associados, de modo a chegar aqui, digamos, um patamar de entendimento que nos permita
de facto, temos fontes de produção mais rentáveis, com maior produtividade e que, portanto, contribuem decisivamente para essa sustentabilidade da agricultura. Se alguém quiser intervir, esteja à vontade. A própria geopolítica e comércio internacional, portanto, é complicado, não é? De facto, muitas vezes a gente pensa um bocadinho e, bom, nós queremos vender as nossas laranjas, chegamos ao hiper e as laranjas estão a 0, qualquer coisa, não é? 0,50, 0,40, 0,50. Agora, claro que não é isso, mas algumas situações acontecem. Com a banana acontece isso muito, há uma grande flutuação de preço e, de facto, às vezes o que vem de fora, às vezes, por exemplo, em relação a abacaxi versus ananás, não é? Em que não há capacidade de competir e, de facto, digamos, este comércio industrial e a entrada, agora com a questão do Mercosul, ainda suponho que se irá agravar, não é? Se não forem tomados alguns cuidados e tem sido o tema de discurso dos nossos políticos e dos nossos representantes das diferentes associações agrícolas, há uma grande preocupação porque os países do Mercosul podem efetivamente afetar a vocação. Portanto, na região houve alguma reorientação da produção de leite para a produção de carne e com a questão da entrada do Mercosul, a gente pode ter aqui países que são potências, verdadeiras potências na produção de carne e que venham estragar isto tudo e, portanto, vejam de facto a criar-nos aqui problemas com o abastecimento dos mercados a preços que a gente não consegue competir. E às vezes, que é o principal problema que também se põe, às vezes com práticas agrícolas que nós já abandonámos quase há 20 anos, não é? Mas que, ao abrigo de acordos comerciais preferenciais, poderão entrar pela comunidade dentro sem a rastreabilidade adequada e que é depois imposta a outros que dentro da comunidade produzem. Portanto, esta dependência dos mercados externos e das políticas comerciais é importante. A própria instabilidade política e económica também tem a sua influência preponderante nestes desafios futuros, porque, de facto, associado aos outros que já falámos, realmente faz um bolo problemático, de veras difícil de gerir e de articular. E, portanto, perante esta, digamos, situação atual e desafios futuros, há alguns caminhos. Um caminho poderá ser a agricultura regenerativa, com certeza, educação rural e extensão tecnológica, já falei em extensão rural, acho que sim. A própria adoção de tecnologias de precisão, que é o tema central das nossas conversas, fundamental, como é óbvio, não é? Para nos ajudar a suprir as nossas necessidades. A parcerias público-privadas, muitas vezes para a construção das infraestruturas, isto é utilizado nas estruturas hospitalares, nas autoestradas, e porque não, também não pode ser utilizado para a agricultura, claro que sim, e os incentivos à pesquisa e inovação no setor agro e agroalimentar também é fundamental e pode ser um dos caminhos, um dos muitos caminhos que a gente tem que seguir. De facto, vou-lhes dar apenas alguns exemplos desta adoção da tecnologia, exemplos de práticos, por exemplo, na parte da proteção de plantas, na monitorização das pragas. Este aqui, peço desculpa, professor Ricardo, digamos, foi uma nuance que eu introduzi. A utilização dos meios de luta biotécnica, por exemplo, no combate às pragas, hoje em dia é muito generalizado. Nós temos um conjunto de dispositivos que são utilizados muitas vezes sem a gente necessitar, em algumas situações, nomeadamente, por exemplo, na própria mosca da azeitona, nomeadamente na nossa situação da região, no combate ao gorgulho da bananeira e em algumas situações até a própria mosca do Mediterrâneo, a gente consegue combater com a utilização destes dispositivos, baixar as populações a uns níveis que, efetivamente, os prejuízos não sejam de grande monte económico, não é? Hoje em dia existem, claro que não são armadilhas deste tipo, isto é apenas um protótipo, mas existem já um conjunto de alterações, portanto, tecnológicas, com a utilização de câmaras que permitem não só a detecção dos ratos, mas também, neste caso, em particular, para o registro da mosca da fruta, numa armadilha que nos permite rapidamente, portanto, e online, aliás, era uma das linhas que nós gostaríamos de ver introduzidas nesse sistema de avisos, de remonitorização e avisos agrícolas, é as chamadas armadilhas inteligentes, em que já há diversos protótipos testados e que nós podemos testar nas nossas condições,
que podem ser utilizados na detecção e na informação online, em real time, portanto, ao minuto, do que é que se está a passar no campo, digamos, na captura de diferentes pragas. Portanto, é apenas um exemplo da utilização de novas metodologias na estimativa das populações, do que pode resultar, digamos, um aviso baseado, digamos, nesta leitura óptica dessas capturas. A própria testagem de diferentes dispositivos é importante, porque associada a essa testagem pode estar, por exemplo, a sua colocação numa rede elaborada em ArcVis, num computador portátil, e depois ela é implementada no campo e permite-nos construir as curvas de voo, por exemplo, neste caso, para uma ilha da mosca do Mediterrâneo, a gente saber quando é que aparecem ao longo dos anos os machos, as fêmeas, quais são os picos populacionais, etc., etc., tudo baseado de dispositivos e na interpretação por freguesia ou por zona, em termos da ilha, não é? Determinando zonas que podem ser zonas de multiplicação e outras zonas de dispersão, e, portanto, acompanhar essa evolução, quer para os machos, quer para as fêmeas, por exemplo, desta praga, ou até, digamos, haver aqui representações em 3D, não sei se isto vai funcionar, acho que não vai funcionar, não vai, em 3D, que permita, digamos, a gente estudar a evolução de um conjunto de zonas baseado naqueles dispositivos de captura que permita, portanto, a gente ao longo dos diferentes meses do ano saber o que é que está a acontecer numa determinada estrutura espacial, num determinado conjunto de culturas em relação a uma determinada praga ou um conjunto de pragas. Também são fundamentais quando nós estamos a fazer uma intervenção, e uma intervenção no sentido de não intervir quimicamente, mas intervir, por exemplo, com machos esterilizados, em que a gente tem que saber o que é que acontece a esses machos quando fazemos a dispersão no campo. Isto é um exemplo do trabalho que foi feito aqui nos biscoitos, em relação aos machos esterilizados em pomares de macieiras, e que são fundamentais para a gente saber se o facto de andarmos ali a dispersar os adultos esterilizados, criados numa biofábrica, vão interferir com o gradiente natural e vão, efetivamente, dispersar-se rapidamente, como foi o caso, ao fim de 24 horas, estarem, digamos, a ocupar o espaço onde foram dispersos, não é? E isso é feito com base em ferramentas tecnológicas relativamente simples. Softwares como o Maxent permitem já, digamos, extrapolar e ver, avançarmos no sentido da probabilidade de ocorrência, temos uma probabilidade de ocorrência de um determinado organismo, e estamos praticamente sempre a falar na mosca do Mediterrâneo, mosca da fruta, em diferentes ilhas dos Açores, como pode ser em diferentes países, em diferentes situações climáticas, tendo por base não só as capturas, mas também alguns fatores climáticos. O registro de fatores climáticos é fundamental para, utilizando o software, utilizando, digamos, a computação, a gente consiga determinar esta probabilidade, zonas da probabilidade de ocorrência, que é fundamental para um programa de intervenção e combate a uma praga, não é? Em antecipação. Como também a regressão geograficamente ponderada, que é aqui utilizada, tendo por base a terceira, e só para, digamos, a probabilidade de ocorrência e dispersão de fêmeas de uma determinada praga. Portanto, é possível ver zonas em que a gente pode concentrar a nossa ação em termos de intervenção para limitar as populações e, portanto, não fazer, digamos, uma intervenção alargada, mas uma intervenção pontual baseada, digamos, nestes dados que são fornecidos. Outro exemplo da aplicação dessa tecnologia tem a ver com a previsão do aparecimento das doenças. E, de facto, com base nas estações meteorológicas que nós temos na rede de motorização por quase todas as ilhas, faltam-nos Flores e Corvo, a gente pode, como o registro é online e permite-me estar aqui a utilizar de outro projeto que não é esse que estou a referir, mas que, portanto, o registro contínuo é possível que nós conseguimos fazer uma modelação do aparecimento e, portanto, prever o aparecimento quer de doenças, quer de pragas em determinadas situações, através de validação de modelos, com base depois em folhas Excel e um conjunto de parâmetros climáticos que nos temperatura, umidade, precipitação, etc., etc., que nos permita prever o aparecimento de doenças, como é o caso deste modelo Godianis, não é? Para o míldio da videira, que está aqui um exemplo do que é feito a nível de Cabelo de Tenerife, não é? Nas Canárias. Ou então, na própria aplicação, para terminar, digamos, a minha intervenção, na própria aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, através, digamos,
embora a legislação atual o proíba, não é? A aplicação aérea tem um conjunto de regras e a própria legislação europeia também não é explícita, mas temos a nossa lei digamos, do uso sustentável que tem um conjunto de procedimentos para a concessão das autorizações das aplicações aéreas que são realmente um bocadinho, como é que é dizer, obstaculizantes a efetivamente ela acontecer. A gente pode pedir, pode haver uma avaliação da situação, poderá demorar mais ou menos tempo para essa autorização. Existe, de facto, aqui uma evolução, mesmo a nível europeu, que deixa alguma abertura, como podem ver por esta parte aqui, de uma alteração proposta do Regulamento do Uso Sustentável dos Pesticidas para a aplicação aérea com aeronaves não tripuladas, não é? Manter as tripuladas, mas incluir também as aeronaves não tripuladas. Há um conjunto aqui de preocupações que, de facto, já falámos aqui um bocadinho também sobre isto, não é? Ao nível das condições meteorológicas, da própria zona, a própria disponibilidade do tipo de produto fitofarmacêutico, a própria potencial de utilização em conjugação, a própria nível de formação das pessoas que vão utilizar, etc, etc. Portanto, um conjunto de especificações técnicas tem que ser definidas para avançarmos neste sentido. Mas não está longe de nós, não é? E, portanto, há aqui, efetivamente, um conjunto de constrangimentos à utilização a curto prazo, mas também há aqui um conjunto de desafios que eu suponho que todos vamos superar no sentido da sua utilização, da sua generalização de aplicação em algumas situações. E, de facto, termino esta minha pequena intervenção dando um exemplo, claro que é um exemplo de outra situação completamente diferente da nossa, que é o que se passa na Índia, e que, vamos lá ver se eu consigo pôr isto a trabalhar, acho que não. Vamos lá ver se eu consigo isto trabalhar, claro que são outras condições, mas aqui o que eu dava, se calhar, ênfase, o que é que se passa aqui? Supradin Energy é um multivitamínico que te aproxima da tua melhor versão. Da ciência. Supradin Energy, energia para ir mais longe. Pronto, ok. A gente fica com energia para ir mais longe. Estão a ver? Toma. Não? Estamos a ver. Desculpa. Claro que aqui é uma situação diferente, mas repare, eu queria chamar a atenção principalmente na questão da utilização da água, que às vezes também pode ser importante, não é? Face aos escassez que a gente tem hoje em dia. A própria eficiência da aplicação dos pesticidas, etc, etc. Na falta de mão de obra. Pronto, no fundo era isso que eu queria. Eu acho que não tenho mais nada, não sei se era o professor Ricardo, se era isso que estava mais à espera. Eu acrescentei aqui algumas coisinhas em relação à versão inicial e pronto, Sim. deixava agora, digamos, à consideração alguns comentários que queiram fazer, algumas coisas que podemos discutir, ou então avançaríamos para, digamos, para o palestrante seguinte, não é? Para o interveniente seguinte, mais particularizado, que eu apenas falei de generalidades, não é? Como tiveram a oportunidade de ver. Não sei como é que querem fazer, Ricardo. Professor Ricardo? Não sei. Boa tarde a todos. Não sei se querem colocar questões ao professor David, se querem já passar São muito generalistas as minhas questões que eu levantei aqui, todos estão por dentro destes assuntos e, portanto, se calhar não. São demasiado jornalistas para arranjar aqui motivo de discussão. Teríamos para palestras para hora e para horas, não é? De conversa. Mas teremos tempo, não é? Eu acho que sim. Eu acho que também depois na parte presencial podemos também discutir um bocadinho e, no fundo, vai ser, digamos, um diálogo mais próximo, não é? Mais olhos nos olhos, como costuma dizer, tete a tete, e, portanto, será mais profícuo nessa altura. Não sei. As pessoas estão provavelmente
com expectativa do que é que se vai aqui abordar, digamos, nos temas seguintes, e deixava isso à vossa consideração. Avançar, se calhar, para o próximo tema e deixaríamos as questões mais para a frente, não sei, como quiserem. Estou perfeitamente à vossa vontade e à vossa disposição. Ok. Então, Jorge, Nuno, estão aí com as câmaras ligadas. O Nuno já é um conhecido meu, era se calhar para onde eu ia, tudo bem? Onde eu ia começar, portanto, em primeiro lugar, agradecer. Eu não tenho câmara, peço desculpa, isto é uma má prática de formação online, é não ter a câmara ligada, mas não consegui mesmo, fiz 30 por uma linha, telemóvel, não consegui, e pronto, espero que amanhã as coisas funcionem. Pronto, pelo que eu percebi aqui neste formato, portanto, hoje temos aqui esta sessão de 2 horas, amanhã teremos mais 2 e depois para a semana mais uma quantidade de horas, e portanto teremos muito tempo para conversar. Eu hoje vou aqui portanto, falar meia hora, depois segue-se o Rodrigo Falcão, também com a sua apresentação de meia hora, e pronto, e amanhã seguiremos. O que é que gostava de referir? Pronto, eu durante a organização aqui destas jornadas referi várias vezes que em 21 fizemos uma formação online e presencial nos Açores, onde teve o Nuno, que está aqui presente na altura, foi um dos formandos. Penso que no final se queixaram que gostavam de ter mais e mais aplicado. Pronto, vamos tentar mostrar mais coisas aplicadas desta vez. Também na altura havia um formando, que eu também já referi ao professor David e ao Rodrigo, e eu já o contactei. Tem uma empresa de pulverização por drone em São Miguel, e portanto eu já o contactei. Não sei se entretanto já fizeram mais contactos, mas para tentar que se juntasse a nós nas sessões presenciais para fazer também alguma demonstração. E pronto, hoje ia aqui começar pelo início. Em relação a essa formação de 2021, eu estava aqui confuso. Em 21 estávamos em plena pandemia, não é? Portanto, isto foi... 2021, sim. Portanto, isto deve ter sido a parte online e depois houve uma parte presencial, que eu já não me lembro exatamente em que data foi, estava aqui a ver nos PowerPoints, mas pronto, depois posso investigar melhor. Pronto, em relação a essa data, pronto, houve uma série de desenvolvimentos práticos. A parte teórica, portanto, os conceitos base, vamos hoje aqui tocar, mantêm-se, portanto, estão acho que bastante sólidos neste momento. A própria definição da agricultura de precisão também se solidificou, o que parece é um bocadinho cómico, porque a agricultura de precisão começou no final dos anos 80 do século passado, portanto, com a vulgarização do GPS, ou melhor dizendo, do GNSS, que é o Global Navigation Satellite Systems, em que o GPS, portanto, o sistema americano, é uma dessas concretizações. Portanto, nós também temos na Europa o Galileu, e depois há o sistema russo, o chinês, etc. Portanto, mas foi a passagem à sociedade civil da possibilidade de nos localizarmos. Vimos um dispositivo GPS aqui na apresentação anterior, portanto, essa possibilidade de sabermos a cada momento onde estamos à face terrestre, foi isso que foi o despoltar da agricultura de precisão, e que, portanto, vamos ver no concreto a definição, mas que basicamente o que é ao contrário do que muitas vezes pensamos, a tecnologia surge como uma ferramenta para chegar a um fim, mas de facto a matéria-prima da agricultura de precisão são os dados.
né? É a nossa capacidade, é dados que depois se transformam em informação e que depois se transformam em conhecimento. Portanto, o agrónomo sempre soube que havia variabilidade espacial nas parcelas, né? Fruto de topografia, fruto de solos, fruto de uma série da própria gestão, muitas vezes também provoca variabilidade espacial. Simplesmente não tínhamos ferramentas para implementar no campo essa diferenciação até ao surgimento do GPS, portanto, da possibilidade de um trator deslocar-se no campo e saber exatamente onde está e, com base nisso, poder diferenciar a quantidade de adubação, a quantidade, o volume de cauda, o que for. Portanto, hoje, tecnicamente, tudo isso é possível. No entanto, o foco único na tecnologia, a meu ver, é um erro. É um erro porque não, lá está. Eu posso ter a tecnologia toda no ponto, posso ter o trator a funcionar, posso ter o GPS a funcionar, mas depois se os dados de base que me servem para a carta de prescrição, que é a tal pedaço de informação geoespacial que vai permitir saber em cada momento qual é a taxa, ou qual é o volume, ou qual é a intensidade de poda, ou qual é o que for. Se essa carta não estiver bem determinada, se não for correta, se não tiver a resolução espacial correta, tudo o resto é só um circo que tem pouco resultado prático. E, portanto, nós podemos distinguir aqui claramente duas abordagens ao tema. A minha é claramente esta. Portanto, se falamos de agricultura de precisão, falamos sobretudo de obtenção de dados de qualidade, utilização de conhecimento agronómico para relacionar as diversas camadas de dados para chegar àquele pedaço de informação que une X, Y, Z com uma determinada prescrição. Pronto. Não quer dizer que depois a parte tecnológica, obviamente, e o Rodrigo vai falar um bocadinho dela, é fundamental, não é? Portanto, os drones, foi já falado aqui, os drones pulverizadores, que é uma entrada no nosso mercado, também não é nada de muito novo no mundo, não é? Os japoneses fazem pulverização para drone há muitos anos, mas o nosso mercado é relativamente novo, choca aqui com uma questão legislativa que está, em princípio, está a tentar ser resolvida, mas que nada afeta a parte da distribuição de fertilizantes, a parte da distribuição de outras matérias fertilizantes, de adubos, de tudo o que não sejam os tais fitofármacos. E, portanto voltando a retocar neste ponto, portanto, não é escamotear a parte tecnológica, até porque ela é muitas vezes um grande estímulo e aquilo que mais deslumbra, mas é perceber que sem tudo o resto, sem a infraestrutura toda e o entendimento todo e um forte conhecimento agronómico, é também um ponto sempre muito importante a fazer, tudo o resto vai ruir, não é? Pronto. E também o argumento que gostava de vos sensibilizar e que no fim, se calhar para a semana, na parte das formações mais específicas, gostava de vos sensibilizar para uma lista uma checklist que fiz recentemente, que resultou do seguinte: resultou de verificar que na prática, quando nós contactamos com agricultores, aqueles que tentam ser mais inovadores, tentam andar num passo à frente, muitas vezes caem em ratoeiras, caem em problemas de não funcionamento o equipamento é vendido, mas depois não tem assistência, uma série de problemáticas gravíssimas, a meu ver, e que responsabilizam muito alguns dos elos da cadeia
e que depois tem um efeito de propagação de desincentivo à adoção muito grande. E, portanto, eu fiz uma checklist que pode ser vista em duas perspectivas. Na perspectiva do utilizador, no fundo, é uma checklist para, antes de adquirir um serviço ou um produto, seguir essa checklist e verificar se todos aqueles atributos estão bem classificados e se verificam para que a adoção depois seja suave. Não é? Eu posso dizer, contar histórias de muitos, por exemplo, muitos distribuidores centrífugos com isobus e com taxa variável. Portanto, estes dois conceitos, ainda já vou depois falar melhor neles, e o Rodrigo também vai focar neles, mas basicamente taxa variável, VRT, portanto é a tecnologia que permite ao distribuidor de adubo, ou um semeador, ou um pulverizador, por variação de abertura da dufa eletrónica, por variação de velocidade de rotação de um veio num semeador, por variação da pressão num pulverizador, conseguir alterar em tempo real a taxa aplicada, portanto, por variação do fluxo ou do débito na máquina. E, portanto, isto que no convencional é indesejável, não é? Portanto, nós pretendemos ter uma taxa uniforme. No mundo da precisão, nós pretendemos adequar as taxas às diferentes zonas das parcelas em função do tal estudo prévio que devemos fazer. E, portanto, e eu dizendo que, portanto, a tecnologia de taxa variável e o isobus, que no fundo é um referencial ISO para permitir que qualquer trator consiga comandar qualquer alfeia, ok? E nas suas versões mais recentes até, que qualquer alfeia até possa controlar o próprio trator, como acontece, por exemplo, nas enfardadeiras. E, portanto, isto para dizer o quê? Portanto, podia contar-vos muitos exemplos de equipamentos que foram comprados por explorações até bastante avançadas, os tais pioneiros, e que hoje funcionam em modo perfeitamente convencional. Porquê? Porque quem os vendeu não teve a capacidade, ou não sei o que lhe chamar, não só vender o hardware, não é? Mas também fazer o acompanhamento e garantir de que aquilo fica a funcionar plenamente e com o objetivo para que foi comprado. Mas pronto, mas esses são os maus exemplos. Também há excelentes exemplos, e o caso dos drones pulverizadores, eu tenho esta referência do Nicolau aí nos Açores. Não sei se entretanto haverá mais prestadores de serviço na pulverização. Sei que fiquei impressionadíssimo com o que vi, nomeadamente num prestador de serviços da John Deere em São Miguel, com a quantidade de tecnologia que está disponível. Portanto, as ilhas, vim para o continente a achar que de facto o suporte e muita coisa já existe. Depois, eventualmente, portanto, e isso é um tema que podemos aqui discutir, a questão da dimensão da exploração, a questão da capacidade dos produtores se agruparem para terem acesso a serviços de forma com escala e mais barata ao hectare. Portanto, a questão dos custos e a questão do suporte, portanto, são sempre aqueles pontos críticos. E, portanto, estava a dizer que o caso dos drones, o drone, neste caso concreto, portanto, o modelo mais divulgado da DJI, tanto o T40, o T30, o T50, neste momento, faz-me lembrar o que aconteceu com a adoção da condução assistida por GPS. Também é algo que a gente vai aqui falar, que foi um ápice. Portanto, não foi preciso grande evangelização, não foi preciso muitas horas de formação para que os produtores percebessem a vantagem
que tinham na aquisição daqueles serviços e daqueles produtos. Portanto, nós estamos aqui na realidade, aqui num dualismo que é produtos e serviços, e por não dizer de tecnologias, cuja adoção, no caso dos drones pulverizadores, por exemplo, são os próprios agricultores que pedem às autoridades para adaptarem a legislação, porque eles precisam de os usar. Este ano, eu desculpem dar exemplos aqui do continente, pronto, é a minha realidade, mas este ano temos aqui para fazer a adaptação, está aqui o professor David e o Rodrigo. Este ano foi mais um ano de primavera chuvosa, não é? Portanto, não é chuvosa, é muito chuvosa, não é? Bateram-se aí recordes de muitos anos de precipitação, e portanto os agricultores com os cereais de inverno, com os azevens, a quererem fazer coberturas e a não conseguirem entrar nas parcelas porque o solo estava muito alagado, os drones caem os drones pulverizadores caem que nem uma luva, não é? Porque é de facto ouro sobre azul. Para isso não há limitações, mas há para a parte dos fitofármacos. E, portanto, neste momento, posso-vos dizer que o que se passa aqui é que eu tenho pedidos de ajuda para encontrar prestadores de serviço, porque a procura, de facto, é muita. E, portanto, isto dá-me que pensar, sempre que verifico isto e que verifiquei o que se passou com a adoção da condução assistida, o contraste com outras componentes da agricultura de precisão, que eu, na realidade, e é por aí que depois vou fazer a minha apresentação, até considero que a longo prazo terão maior impacto, mas que levam muito tempo a adotar. Okay? Portanto, há aqui um paradoxo interessante, e isto leva-me a concluir também a razão pela qual fiz aquela checklist que já vos falei, no fundo, do quão apropriado um serviço ou um produto é para uma adoção suave, não é? E sem problemas, que muitas vezes nós que trabalhamos na introdução desses produtos e serviços, muitas vezes temos que não é o agricultor que vai ter que mudar, não é? Portanto, há aqui duas abordagens, não é? Há uma abordagem de porque é que não há adoção mais acelerada. Reparem, eu disse que a agricultura de precisão começou nos Estados Unidos no final dos anos 80 do século passado. Países adotantes são, de facto, os países mais adotantes, são os países de grandes áreas de exploração, Brasil, Austrália, Argentina, não há qualquer dúvida, mas Portugal e a Europa está com um interesse crescente numa subcomponente que é a robótica, okay? Por motivos de mão de obra, basicamente, portanto, a limitação da mão de obra. Mas isto leva-nos no meu caso concreto, porque uma das minhas que tomei para mim como desígnios é levar isto à prática, não é? Levar à prática, trabalhar com os agricultores, pô-los a utilizar isto com sentido. E, portanto, nós temos essas utilizações muito rápidas e muito com objetivos de curto prazo, não é? Que é fazer uma pulverização, fazer uma aplicação de uma cobertura de azoto numa seara em que eu não consigo lá entrar de outra maneira. Por exemplo, no Douro, nas zonas íngremes, os drones também são uma grande ajuda, porque, pronto, lá está, por todos reconhecida a dificuldade de mecanização nessas zonas. E, portanto, o que é que esses serviços e esses produtos têm de bom que os fazem quase automaticamente estão vendidos, não é? Automaticamente estão... Pronto. E é isso que nós temos que perceber para os outros e para os transformar. Portanto, mais do que tentar explicar a não adoção generalizada da agricultura de precisão com aquelas... muitas vezes lhe chamo, mais do que razões, chamo-lhe algumas desculpas, que é o agricultor tem uma idade avançada, o agricultor não tem formação, o agricultor isto, o agricultor aquilo. Sim, também existe um pouco disso, muitas vezes falta de conhecimento, que algumas coisas já existem,
Para alguns, outros não, mas para alguns isso ainda é o fator limitante. Outras vezes o fator limitante é eu sei que existe, vou às feiras, vou a Paris, vou a Hannover, à Agritécnica e fico deslumbrado com aquelas possibilidades todas, mas depois eu não entendo bem como é que há de ser, como é que pode ser o roteiro da adoção na minha exploração. Como é que eu vou integrar aquelas novas formas de trabalhar na minha exploração? Como é que eu vou adaptar a mão de obra? Como é que todo o fluxo de dados se vai fazer, etc, etc, etc. Pronto, posto esta introdução, não sei se tem alguma questão. Portanto, eu vi nos vídeos que as outras sessões foram muito animadas e interativas, portanto, por mim, podemos manter esse estilo. Se me quiserem interromper e colocar questões, eu agora vou aproveitar, ainda tenho aqui 10 minutos do meu tempo, antes de falar o Rodrigo, e vou pôr aqui a minha apresentação partilhada. Estou com o mesmo problema, não é? Não, o seu professor agora está. Já aparece? Já. Pronto, é que eu agora deixei de vos ver. Mas pronto, mas não tem problema. Não sei se então se querem colocar alguma questão. Sempre aqui o drama da... O seu professor já me deu um tour. Como? Então, o seu professor já me deu um tour, mandou-me um tour para o meu lado. Já. Não era Já- essa a intenção. Já me mandou um tour para o meu lado. Não era essa a intenção, Rodrigo. Mas é para tornar isto mais interessante. Pronto. Está bem? Se nós falarmos sobre o tema de forma correta, pode ser interessante e estimular a participação. Está bem? Pronto, não, eu estava a falar quando o seu professor falou da parte da assistência. Eu já trabalhei na João Sim, Deere, na sim, parte da sim. Eu percebo o que é que está a dizer. Eu sei. E eu percebo o que o seu professor diz dessa parte do pós-venda, que é o mais importante. Não seria, portanto, há coisas igualmente importantes, mas isto é aquela velha questão, não é? Qual é o melhor trator? É o trator, a melhor marca. É o que tem melhor assistência, seu professor. O melhor trator é o que tem melhor assistência na zona. Exatamente, não vale nada ter uma bomba e depois não ter assistência, né? Pronto. É ter um Ferrari, não saber. Mas essa parte vamos deixar se calhar para outras, depois eu mostro a checklist e cada um daqueles pontos dá pano para mangas. Pronto, eu vou deixar assim, desculpem-me, vou deixar assim, se não se importam. Conseguem ver os slides ou não? Sim. Conseguem ver, não é? Não está em modo de apresentação, mas dá para ver. Até se quiser pode aumentar um bocadinho. Cá em baixo pode aumentar um bocadinho. Aumentar. E ficam mais visíveis até. Mais um bocadinho. Está perfeito. Pronto. Parece aqui estas... Não, tem problema. Pronto. Ok, então o meu primeiro slide, não vou falar, portanto aqui o professor David já falou dos desafios. Eu tenho este slide que é o slide com que eu inicio as aulas todas, quer do primeiro, quer do terceiro ano, quer depois do mestrado, que é onde eu dou as aulas no Instituto Superior de Agronomia. Eu, por acaso, não me apresentei, para os que não me conhecem, mas tem depois ali aquele link. Portanto, a minha ocupação principal é ser professor no Instituto Superior de Agronomia, dou aulas, faço parte do grupo de investigação do LIF, portanto, fiz o doutoramento, portanto, iniciei a agricultura de precisão em 1996, portanto, quando fui para os Estados Unidos fazer o doutoramento. Estive lá de 96 até o ano 2000, e depois voltei e pronto. Depois tentei, uma das missões é tentar reduzir o gap que temos de adoção em Portugal, portanto, trabalhando juntamente com os produtores e assumindo diversos papéis, que depois podemos falar mais tarde.
Aí nesse link que aí vem, podem, portanto, têm acesso a outros links, nomeadamente para páginas pessoais, com artigos, com informação, para o LinkedIn e também para grupos de discussão de agricultura de precisão, ok? Portanto, grupos no LinkedIn, grupos no Telegram, também, onde podem aceder à informação. Um deles é específico de documentos, que é no Telegram, que é um grupo onde eu vou pondo todos os documentos que vão saindo relevantes para a agricultura de precisão e que eu vou lá colocando, e portanto é uma espécie de um repositório que pronto, já vai bastante longo. E pronto, passaria aqui então. Portanto, tenho aqui este título aqui, Agricultura Inteligente e de Precisão, que não são coisas, não é a mesma coisa, portanto, se calhar também poderíamos começar por esclarecer isso. Há bocado na apresentação anterior, portanto, foi referido de facto que a agricultura de precisão portanto, face aos vários desafios, é sem dúvida uma das formas de que os agricultores dispõem para tentar fazer face a todo o tipo de desafios que existem. Mas há outras, portanto, a FAO vê basicamente, e é consensual, três grandes vias que são complementares. Portanto, a agricultura de precisão tem isto de interessante, que é complementar a tudo o resto. Portanto, não é agricultura regenerativa ou de precisão, não é nada disso, não é? É agricultura de precisão, que é um sistema de produção também, é complementar, posso fazer agricultura biológica e usar a agricultura de precisão, não há incompatibilidade absolutamente nenhuma, antes pelo contrário, não é? No caso do biológico, eu comendo com um arsenal reduzido de ferramentas, tenho que me tornar mais estratégico e aí os dados e a informação tornam-se absolutamente essenciais. Qual é a diferença então entre agricultura inteligente e agricultura de precisão? Portanto, isto vem do inglês, do Precision Agriculture e do Smart Agriculture. O Smart é um termo mais abrangente do que a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, a definição formal darei a seguir, mas tem o objetivo concreto da otimização das parcelas face a um determinado objetivo. A maior parte das vezes é a maximização da margem bruta, não da produtividade, mas isso é um conceito agronómico, mas tentarmos em cada zona das parcelas maximizarmos o retorno que conseguimos tirar dessa parcela como um todo, otimizando regionalmente. Portanto, e é esse o objetivo muito específico. A agricultura inteligente é muito mais abrangente. Por exemplo, cadernos de campo digitais. É agricultura inteligente. Candidaturas a apoios da PAC feitos no digital. Também é agricultura inteligente, mas não contribui diretamente para a tal maximização e otimização dos fatores de produção nas parcelas. Não é? Até, por exemplo, a condução assistida, a infraestrutura de comunicação numa exploração agrícola faz parte da agricultura inteligente, mas não contribui ali diretamente. Portanto, a distinção está nisto, não é? Portanto, uma é um foco mais restrito, a precisão, e a outra é algo bastante mais abrangente. Por exemplo, algo que agora está muito em voga, e eu falarei um pouco a seguir, a utilização da inteligência artificial para a extensão rural. É agricultura inteligente, não é agricultura de precisão. Tá bem? Portanto, é um tema muito, muito quente neste momento, não é? Parece que finalmente passaremos a ter uma extensão rural, né, agora sob a forma de um agente de inteligência artificial, e as possibilidades são muito, muito, muito interessantes nesse campo, e eu mostrarei algumas coisas sobre isso. O slide dos desafios. Portanto, como vos comecei por dizer, eu uso no fundo, não para assustar os alunos, nem os formandos nas formações, mas
para dizer que, se repararem, portanto, eu tenho aqui alguns dos que foram referidos anteriormente, mas se calhar um ali que às vezes nós não costumamos a considerar nos desafios, que é o que causa mais espanto neste que aqui estão, é aquele agribashing. Não sei se já ouviram falar no termo. O agribashing é aquela coisa que os franceses sentem muito, e nós cá também, não é? Nós cá já tivemos invasão de campos de milho OGM e destruição de campos, não é? E manifestações agressivas de um conjunto de pessoas que costumamos chamar ambientalistas por discordarem, não é? Daquele tipo de práticas, e portanto esta desinformação e esta agressividade face ao setor agrícola é uma ameaça gigante, na minha opinião, tão importante como as alterações climáticas, por uma razão muito simples. É que sabemos que o meio rural tem poucos deputados, no Parlamento Nacional, tem poucos deputados no Parlamento Europeu, e de um dia para o outro podem-se tomar decisões que para eles são só assinar ali um decreto, mas que para o dia-a-dia do agricultor significa uma mudança. Pensem no glifosato, pensem noutro tipo de situações. Por exemplo, dos drones pulverizadores, é mais um, não passa de uma falta de entendimento do que é a pulverização por drone. E que pronto, portanto, isto para mim eu acho que é algo que devemos estar atentos, e pronto, a comunicação e todas aquelas formas de tentar combater esta desinformação. Mas o que é que eu gosto de começar por aqui? Gosto de começar por aqui porque, se analisarmos, a maior parte dos desafios são desafios que ou estão a montante ou estão a jusante da exploração. Portanto, eles não são... O agricultor, tirando, por exemplo, tirando, nem esse o caso, mas a limitação das substâncias ativas, por exemplo, é algo que vem a montante. A questão da reduzido peso na cadeia é algo que vem de jusante, quer dizer. E, portanto, eu apresento este slide concluindo isto e também concluindo o seguinte, que é, sozinho, o produtor tem grande dificuldade em dar a volta à maior parte destes desafios. Não é? Falta de mão de obra, sozinho não vai lá nenhum. A única, aqui uma provocação, a única coisa, ou a grande tecla que poderia tocar para se defender, seria através do agrupamento da produção. E, como sabem, agregando a aquisição, agregando a oferta ao mercado. Como sabem, a nível nacional, não somos em termos europeus, a nossa taxa de agrupamento da produção é reduzida, não é? Estamos em valores muito aquém daquilo que se faz na Europa, por diversas questões, não é? Sociológicas e outras, mas que não o fazemos. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que, tirando isso, a grande ferramenta que o produtor tem é o quê? É tornar-se o mais eficiente possível a produzir. É conseguir reduzir os custos ao máximo, a eficiência do uso dos fatores, otimizá-la ao máximo. E aí não há dúvidas que a tecnologia, os serviços e os produtos derivados resultantes da digitalização têm um contributo enorme. E pronto, e é isso no fundo que é a digitalização e o impacto da digitalização na agricultura, que é então a agricultura de precisão. Portanto, no fundo, tirando um pouco o ónus de Bruxelas, o ónus disto, daquilo e daquele outro, aquilo que eu, como produtor, efetivamente posso fazer é isso, é tentar produzir da forma mais eficiente possível
não necessariamente da forma mais barata, isso depois também já depende dos nichos eventuais que tenha, mas por ter um objetivo e por ser o mais eficiente e eficaz a atingir esse objetivo. Pronto. Ainda aqui numa lógica muito inicial também, o tema da eficiência, só para esclarecermos e para estarmos sempre todos a falar do mesmo, muitas vezes, até nas políticas públicas, vemos isso, aqui também, perdoa-me, mas terei sempre como referência o PEPAC no continente, mas nós temos uma medida do uso eficiente da água, já vinha do anterior, mas que na realidade o que promove é a poupança, não é o uso eficiente. E poupança e uso eficiente são coisas diferentes, que às vezes não se compreende como é que a eficiência é vista, é este rácio que aqui está, não é? É tirar o máximo de resultado por cada unidade de input, não é? Tirar o mais com menos, ou mais com o mesmo, portanto, tirar a maior quantidade de banana por gota d'água, ter a maior quantidade de nona por unidade de azoto e por mão de obra, por tempo, por o que seja. Isso é eficiência. Muitas vezes eu posso dizer que, num caso concreto, em explorações a que estou ligado e que faço a otimização da rega, nós, quando passamos a regar usando aqui as metodologias da agricultura de precisão, nós não vamos gastar menos água, vamos gastar mais água. Esta é a verdade. O que é que acontece? Mas a produtividade vai duplicar, ok? E, portanto, eu sou mais eficiente a usar aquele recurso, embora gaste mais. E, pronto, eu acho que esta ideia não vende muito bem em termos políticos, mas é a realidade, tá bem? E, portanto, é a realidade. E, portanto, ok, portanto, isto é todo um conjunto o fazer mais com menos, que está também inerente no PEPAC atual, eficiência, otimização. Isto na prática, no início, quando isto se começou a discutir, eu tinha colegas meus que diziam que eu vendia banha da cobra porque não era possível fazer mais com menos. E eu dizia, não, sabes porquê? Porque isto significa na prática tomar melhores decisões. Regar hoje e não regar amanhã, pulverizar antes e não pulverizar depois, porque eu tenho uma previsão horária da chuva, etc, etc. Eu gasto o mesmo, mas o resultado final é completamente... Ter cuidado com o pH agora estou aqui a usar exemplos da pulverização, da proteção. Ter cuidado com o pH, ter cuidado com o bico do pulverizador, ter cuidado com os adjuvantes. Usamos um equipamento similar, mas o resultado é completamente diferente. E tudo isso é precisão, não é? Portanto, a precisão não se faz só de drones e de imagens de satélite e tudo isso. E, portanto, esta ideia de que, basicamente, o que estamos a falar é criar uma infraestrutura para nos permitir ser muito oportuno nas decisões, ser mais oportuno nas decisões, no momento certo, no local certo, e, portanto, para termos os ingredientes para as boas decisões, estão ali. Portanto, são os dados, é o contexto, portanto, não fazer as coisas de forma desgarrada, mas ter sempre em conta o contexto, e, finalmente, o conhecimento dos sistemas agropecuários, que é uma coisa que muitas vezes, que é sempre algo que devemos ter, está lá naquela lista que depois no final vos falarei. Cuidado com os produtos e os serviços que não têm muita agronomia por trás, ok? São só engenheiros eletrotécnicos. Eu não sei se o Pedro é engenheiro eletrotécnico, já agora, para estar aqui à vontade. Não, à vontade. E não há aqui mais nenhum engenheiro eletrotécnico de computador, que eu não tenho absolutamente nada, muito antes, pelo contrário, dão contributos fantásticos. Muitas vezes, da minha experiência, acham que podem dispensar a agronomia quando vêm com uma solução tecnológica. Sabe o que é, professor Ricardo? Está aqui a falar de eficiência e é curioso porque muitas vezes os engenheiros são eficazes, mas não necessariamente eficientes.
né? Às vezes não são eficazes. Às vezes nem sequer são eficazes, mas às vá lá, vezes- já estou aqui a ponderar Não, aqui. tentam- Ou seja, às vezes. Eu acho que é mais tentam ser demasiado eficientes, entram numa over-optimization, ali num, Exato. que é virtual. Depois, na prática, não tendo em conta o contexto, não tendo em conta como é que pensa um agricultor, não tendo em conta o Exatamente. céu aberto, não tendo em conta todo o contexto, acham que é chegar e A coisa portanto, até pode ser eficaz e funcionar, mas isso não dá bom resultado. não é necessariamente eficiente. Pronto, eu já me estou a estender e agora, pronto, isto está, eu estou a ver que isto, vou só no segundo slide, que eu falo bastante, portanto, vou passar mas temos muito tempo, não é? O subprofessor está à vontade, amanhã há mais. Não, mas não te quero deixar. Não, mas o subprofessor pode continuar, para continuar o seu raciocínio. Não, na hora é essa. Está muito bem, continuo, está a promover alguma discussão, continuo, está a ser importante. Eu estou a gostar, principalmente desta componente de eficiência. Exatamente. Que hoje em dia Mas é muito procurada, não é? sim. Sim, mas eu lembro-me, eu fiz parte do grupo dos peritos da reforma da PAC. Estive lá nas reuniões com o GPP e tal, a tentar definir políticas que promovessem a agricultura de precisão. E houve um comentário interessante do Eduardo Diniz, que é o diretor do Gabinete de Planeamento aqui no Ministério, que uma vez dizia assim, mas Ricardo, temos que ter cuidado com a sobre-optimização. E isto é muito inteligente. E é verdade. Ou seja, às vezes, eu costumo dizer, é das coisas que eu mais digo. Vou-vos dar um exemplo concreto. Um tema que falaremos à frente, que são as imagens de satélite, ou imagens de detecção remota. Basicamente, podemos ter hoje em dia acesso a cada 5 dias de imagens de um programa europeu, que é o Copérnicos, que é o Sentinel, do satélite Sentinel, programa Sentinel-2, e que temos imagens, portanto, temos 2 satélites, temos imagens a cada 5, teoricamente, não é? Se não havendo problemas de nuvem, temos isso. Tem uma resolução de 10 metros, okay? Portanto, 10 metros. Ora, 10 metros para uma parcela de 100 hectares de trigo é perfeitamente usável, é muito interessante. Se for para uma parcela de meio hectare de bananas, ou de outra cultura, ou uma vinha, já temos ali problemas, não é? Porque já há ali uma confusão com a entrelinha, etc. Isto para dizer o quê? E depois também temos a possibilidade de usar um drone. Aliás, nas sessões de campo teremos drones para experimentar e vão ver, quem nunca voou um drone vai perceber que a tecnologia faz maravilhas, de facto. Qualquer pessoa pode voar um drone. E o que podemos ter resolução de meio centímetro. Agora perguntem-se, para que é que eu quero meio centímetro? Eu não vou gerir uma folha, imagina uma bananeira, eu não vou gerir um pedaço de uma folha. Portanto, isto para dizer o quê? Tal como o azoto, tal como a densidade de plantas, tal como qualquer fator de produção nas culturas, há valores ótimos. E na precisão também. Há precisão a mais, sem dúvida nenhuma. Nós podemos... E, portanto, é aí que tem que entrar o conhecimento e a experiência e a experimentação para que nós consigamos otimizar também esse aspecto, que é qual é o nível ótimo de input de digital na minha exploração. Às vezes há outros fatores limitantes, não é? Que vão ser mais... Será que a digitalização é o fator mais limitante? Vendo a questão dos fatores limitantes tradicionalmente visto do ponto de vista daquela imagem das aduelas a nível dos nutrientes, mas que pode ser completamente generalizado. Será que muitas vezes temos que ter soluções, e isso foi discutido na formação anterior, e vou continuar a discutir na anterior, portanto a tal de 2000 e não sei quanto, aí nos Açores, e vou discuti-la novamente, que é como é que eu adapto tudo isto
há as explorações de menor dimensão, há as explorações com menos capital, há as explorações com um empresário menos afoito e menos pródigo no gosto e na apetência pela tecnologia. Portanto, é isso que é o contexto também. Tá bem? E há soluções, e é possível. Mesmo a questão a mesma questão dos custos, não é? Que é sempre um entrave, na maior parte das vezes, portanto, como sabemos, há aquele clichê de o que interessa não é o custo, mas é o rácio benefício-custo, não é? Portanto, o que interessa é o valor, o rácio novamente é uma eficiência, não é? Portanto, é quantos euros de benefício é que eu tiro por cada euro de custo ou de investimento. E, portanto, o que estou a tentar dizer é que temos que ver, para cada contexto, por exemplo, há aplicações gratuitas no Google, para a Apple e para o Android, para fazer a condução assistida dos tratores no campo. Agora, não dá para andar a semear milho, mas dará, por exemplo, para fazer uma distribuição taxa variável ou de uma cobertura num distribuidor centrífugo, ou para fazer o alinhamento das passagens, também é suficiente. Porquê? Porque um erro de 30 centímetros numa situação dessas, até de meio metro, não é relevante. É um ganho face à prática convencional sem qualquer ajuda. Tá bem? E pronto. Rodrigo, 15 minutinhos. Posso só fazer uma pergunta? Com certeza, com certeza. Em relação à questão do mapeamento do satélite, nessa questão do Sentinel, o que nós vemos nas imagens do Sentinel é, para o caso dos Açores, é muitas nuvens, não é? Isso mesmo. Aquilo não tem, quer dizer, é um problema. Anda à procura no meio do nevoeiro onde é que as coisas estão. Exatamente. Mas, ó, professor, mas se a aplicabilidade puder ser utilizado do ponto de vista eficiente na agricultura de precisão, ou não? Essa acumulação. Sim, as nuvens, eu referi isso, as nuvens são um problema, mesmo nas zonas temperadas, nas primaveras, por exemplo, aqui nas primaveras úmidas, há 3 anos que temos essa situação. Nos trópicos é um problema, nas ilhas é um problema. Pronto. Quais são as alternativas? Eu já tive, uma das coisas que também vos vou mostrar, e que é uma coisa recente, desde 2022, 2023, que são serviços de detecção remota não por drone, mas por avião. Ok? Porque isto também pode gerar assim alguma confusão, mas o drone não fica mais barato, não é mais eficiente, etc, etc. Não necessariamente. O drone cartográfico tem uma logística associada muito grande. Temos a questão ainda no outro dia estava a escrever uma coisa sobre isso. Nós que está lá também na tal checklist, nós quando olhamos, e os drones são, por exemplo, no PEPAC e nas medidas de investimento, são equipamentos cofinanciados. Mas os produtores acham que eu compro o drone e já está. Não é? Mas não, o drone é só a componente de hardware. É preciso voá-lo. É preciso processar as imagens, fazer um mosaico das imagens, é preciso fazer o processamento das imagens, e tudo isso é caríssimo do ponto de vista de tempo, é caríssimo do ponto de vista de custo e, sobretudo, não é prático, não é algo. Portanto, aquilo que eu acho que hoje é nisso que estou a trabalhar é soluções. O agricultor não se vai tornar num tecnólogo, não é? Ele é um tecnólogo, mas é da agricultura, não vai tornar-se num voador, num piloto de drones, não é? Nem vai gastar o seu tempo a fazer processamento de imagens, não é? Não. Ele tem que ter tecnologia que tem que se adaptar e fornecer de forma simples, direta, numa plataforma, quando o agricultor precisa, e ter lá a informação. E, portanto, eu trabalho com um serviço, e já tivemos, não para os Açores, mas para a Madeira, tivemos mesmo, quase
a conseguir uma implementação regional, que é um problema, que é a forma de tentar combater a questão da pequena exploração. Não é? A pergunta que vocês podem colocar é, então, para lá, então, mas eu vou levantar um avião, estamos a falar de um Cessna, vamos levantar um avião para ir voar ali 3 hectares a não sei onde, não é? Não é economicamente viável. Daí a abordagem pelas OPs, daí a abordagem regional, para conseguir... Mas eu se consigo levantar um avião para voar 300 hectares. Ok? 300 hectares é o agricultor A, mais o B, mais o C. É uma abordagem de cadeia, uma abordagem de organização que depois consegue... E estamos a falar de uma forma de obtenção de imagens em que sou eu que defino os dias, não é? Portanto, é completamente independente da meteorologia. Vou abaixo das nuvens, consegue o mapeamento é completamente profissional, portanto eu já tenho acesso às imagens mastigadas, digamos assim, ok? E esse deve ser o foco, não é? De ferramentas de produtividade em larga escala. Voando esses hectares todos, consegue depois valores muito mais em conta, mas num produto, depois mostro resultados disso mais à frente. Mas a resposta é sim, as nuvens são um problema gigante. Temos que andar ali à cata dos dias. Olha, o Nuno tem aqui uma questão também. Obrigado. Acontece-lhe uma pergunta aqui que está fruto de formações online que tenho feito nesta área e tem a ver com a questão e aquilo que o professor Ricardo estava a dizer, que os agricultores não se vão tornar tecnólogos e irão existir os serviços de extensão rural, os serviços de apoio técnico-comercial, privados ou públicos, seja lá de onde vierem. E como é que fica a propriedade dos dados provenientes dessas recolhas massivas de dados? Depois irão alimentar toda a inteligência artificial e todas as decisões quase automáticas que as aplicações depois já nos permitem fazer. Porque em alguns casos tenho deparado com empresas e informações patrocinadas por empresas em que eles são os detentores dos dados, os agricultores quase que depois têm que pagar para usufruir dos dados que forneceram e que alimentaram bases de dados. Há uns anos falava-se aí de uma questão de uma empresa de tratores americana, que não vale a pena falar dos nomes, que nos Estados Unidos estava com problemas porque os próprios agricultores estavam impedidos de fazer manutenção das suas próprias máquinas, que ia permitir acesso às centralinas e aos robôs e aos computadores que tinham uma coleção de dados que não era do interesse das empresas que tivessem acesso a todos esses dados, não digo confidenciais, mas quase que a tal história que se diz sempre, o segredo é a alma do negócio e, portanto, há ali muita eficiência das máquinas que resulta também numa questão dessa proteção de dados. Por não fazer pergunta muito comprida, agora fico por aqui. Como é que ficam os dados, professor? Exato. Essa é uma questão que tem várias abordagens. Nos Estados Unidos isso é um assunto muito, muito importante. Nós cá, o feedback que tenho dos agricultores, na generalidade, é o desespero, entre aspas, e a vontade e a necessidade de adoção. Eu tenho agricultores que dizem assim, olha, que se lixe, se usarem para outras coisas, desde que eu usufrua de alguma coisa. E é isso que, por exemplo, há uma plataforma, há várias, não é? Mas uma delas muito popular, que é o OneSoil, em que se fizerem abrirem uma conta, vão ter acesso às imagens do Sentinel e para fazem os polígonos das parcelas da exploração, e ele depois começa a pedir dados. Quando é que semeou? Olha, o Nuno está a usar, pronto. Está lá aqui a ver, mas está cá, sim. Exato. Começa a pedir quando é que semeou, qual é a cultura, etc. O que está a fazer é vender dados, basicamente. Eles estão-nos a dar um serviço que é a disponibilização mastigada das imagens do Sentinel e, em retorno, o que está a dar é dados para eles fazerem
a modelação da inteligência artificial e não só, não é? Tem a análise espectral, identificação de culturas, tudo isso. Portanto, nesse caso, eu acho que ninguém tem que se queixar, não é? Quer dizer, estamos a não pagar para ter um serviço, é quando vemos publicidade nas apps e essas coisas, não é? Depois há outro domínio que eu devolvo com uma pergunta que é a seguinte: alguém tem dúvida que os nossos telemóveis escutam as nossas conversas? Não temos, para não. Pronto. Há forma de desligar isso. Se procurarem no chat GPT, podem perguntar que ele responde como é que se desliga isso. Mas eles, por defeito, quer dizer, é ridículo, não é? Mas escutam. Portanto, e aí já é um assunto diferente, porque nós pagamos para aquele produto, e estão a usar sem nos dizer, nunca ninguém nos disse isto. Estão lá naquelas letrinhas pequeninas, não é? Dos contratos e tal. Pronto, aí já é outro tema, não é? Aí já é outro tema, completamente diferente, que é um abuso, não é? E claramente é um abuso. Agora, lá está, sinceramente, e correndo o risco de ser se calhar excessivamente pragmático, eu vou mais um pouco nesta lógica de nós num país com parcos recursos, com fraca assistência, quer dizer, eu acho que não é grande mal, não é? Não é um drama de todo o mundo, as grandes empresas, não é? Que dominam o mercado de uma forma direta ou indireta, ficarem a saber mais e usufruírem da nossa informação. Muito sinceramente. Ou seja, acho que vai alimentar, não estão a usar aqueles dados para criar uma bomba atómica, não é? Estão a usar aqueles dados para melhorar os modelos, para que depois venha melhor assistência, não é? Pronto. Portanto, isso direto ou indiretamente vai sempre acontecer, não é? Por exemplo, o caso da plataforma que também vos vou mostrar, a tal do serviço do voo do avião, também tem acesso, não é? Quer dizer, tem acesso, depois os produtores põem lá, aqui é um problema disto, ali é um problema daquilo, aqui é a drenagem, ali é isto, e isso alimenta modelos, não é? de inteligência artificial. Deveria o agricultor ser pago para isso? Eu acho que o segredo disso é a transparência, não é? Até sempre o melhor caminho, que é ser transparente. Olha, o serviço custaria Y, mas se estiveres disponível para participar num programa disto e daquilo de melhoria, então tens aqui um desconto desta ou daquela forma. Mas pronto, Nuno, eu acho que sinceramente acho que é um problema do primeiro mundo, não é? Sendo que nós nos casos aí do continente, que não estou por dentro minimamente, agrupamentos de tours, gestão de zonas de regadio, tipo de alquevas ou os abacates no Algarve, seja lá o que for, o controle que existe da água disponibilizada a um determinado agricultor e a produção que ele consegue obter, a tal eficiência, se os critérios de eficiência, por exemplo, são tidos em conta nos custos desse bem, como a água, que é disponibilizado ao agricultor, ou simplesmente cada um paga por metro cúbico e toca andar. Por exemplo, se a eficiência e os dados fornecidos pela inteligência artificial e pela agricultura de precisão dariam feedback à entidade gestora que o agricultor, tal e qual como o professor disse ainda há bocado, apesar de ter gasto mais, foi muito mais eficiente nos seus resultados. Portanto, este agricultor devia ter um preço por metro cúbico de água utilizada vantajoso em relação a algum que não tenha tanta eficiência, por forma também que os incentivasse a atingir a dita eficiência. Exato. Pronto, essa é a forma, é uma das formas. O que a DIA está a fazer, a empresa que gera o Alqueva, é impor valores máximos de dotação. Tem valores para que isso foi determinado numa base, cultura para cultura, e é definido um valor máximo de água que pode ser gasta, ou melhor dizendo, utilizada por hectare. Pronto, e em função dessa, no fundo vai dar no mesmo, não é? Portanto, vai induzir
a um uso mais criterioso do fator. Agora eu aqui convocava o seguinte: nós temos que nos colocar, eu gosto de me colocar nos dois lados, que é, eu por acaso não comecei por fazê-lo, mas que se calhar geralmente é a melhor maneira, que é perguntar quem é a audiência que nós temos, não é? Portanto, são agricultores, são organizações de produtores, há aqui uma empresa, há aqui o Jorge, que eu não sei, ainda não falou, mas não sei se é técnico, se é agricultor. Tem o microfone. Eu sou técnico e sou professor de ananases. Ok, muito bem. E a Heloísa também está aqui. Eu sou professora, eu dou formação profissional na MEP, no Nordeste e em Rabo de Peixe, na Ribeira Grande. Eu dou formação profissional a nível de agricultura e tenho uma exploração agrícola somos uma agrofloresta aqui na Lagoa, Quinta da Amoneira. Ótimo, muito obrigado. Eu daqui do Andrade Alves e Filhos percebi que é uma empresa que está a transmitir para o pessoal, não é? Pronto, se calhar é difícil ter o... E eles não têm microfone. Não têm micro, pronto. Isto para dizer o quê? Que, e pegando na questão da eficiência do uso dos fatores, nós temos aqui produtores, temos técnicos que acompanham agricultores e nós sabemos, eu também ando em muitas explorações, nós sabemos que no campo, não é, nem sempre são utilizados os melhores critérios na rega, por exemplo, em concreto, não é? Na condução da rega, nós sabemos que muitas vezes impera o olhómetro, impera o vizinho do lado, e não imperam o melhor conhecimento técnico ou científico existente, não é? Nós sabemos que isto existe. E que existe também, eu tenho exemplos aqui no continente, de mesmo em programas em que nós instalamos sondas e queria fazer as coisas, também falarei isso mais tarde, portanto, na instalação, o uso das sondas de água no solo para a condução da rega e a frição das sondas e tudo aquilo, e nós estávamos a dizer, olha, já não é preciso regar mais, porque já estamos aqui já na capacidade de campo, etc, etc, etc. E mesmo perante isso, muitos produtores, a reação foi, epá, a água não é o meu recurso mais escasso, eu que não quero que falte nada, e continuaram a regar 1 mês, 2 meses depois da colheita. Ok? Portanto, isto também existe. Portanto, por isso eu perguntei quem é que nós aqui temos, porque nós, obviamente, num discurso para fora do setor, gostamos de puxar pelo setor e dizer, e que também é verdade, não é? É um setor, há bocado falaram na pandemia, foi um setor extraordinário, com a capacidade e a resiliência que teve, e é um setor extraordinário, com agricultores do melhor que há na Europa e no mundo, mas depois temos muito trabalho para fazer, não é? Muito trabalho para fazer, e portanto temos que ter essa dualidade, não é? Um discurso para fora, um discurso para dentro, e reconhecer que há muito trabalho a fazer nas explorações, e portanto, e é aí que entra a questão das tarifas, é aí que entra dos plafons rega, é aí que entram as certificações, não é? A componente que é outra via, que é uma via não tanto de punição, não é? Não tanto de aumento do custo da água, mas mais por persuasão, não é? Mais por levar, por exemplo, agora aqui estou envolvido, por exemplo, na questão no Global Gap, a questão do Spring, não é? Do uso sustentável do programa dentro do Global Gap para quem quer exportar, não é? Pronto. Algumas cadeias de distribuição querem que os seus produtores adiram àquele referencial, ponto final parágrafo. E, portanto, o referencial depois tem lá, certificado por empresas terceiras, tem lá o uso eficiente da água, não é? Mecanismos, por exemplo, coisas tão simples como saber quanta água se gasta, não é? Pronto. Ter os conhecidos por caudalímetros,
mas na realidade são totalizadores ou contadores da água, não é? A nível dos setores de rega, a avaliação das pressões, tudo isto, portanto, todo esse trabalho que deve ser feito a miúdo e de forma corrente, e sabemos, por exemplo, sei lá, nas explorações, quantas explorações tiveram auditoria às bombas, aos filtros, avaliação da uniformidade dos sistemas de rega, etc. Sabemos que o resultado é muito pouco, não é? Quando até estamos a jogar a favor, nós até estamos a promover algo que os vai ser mais eficientes e gastar menos e às vezes até ter um melhor produto, não é? Porque no caso da rega, nas frutas, tem um impacto significativo no BRICS e na qualidade final do fruto, não é? E, portanto, há esta dualidade. Nuno, não sei se respondi à questão e há várias formas. Responder, pronto, e não sei se ainda se lembra, mas no meu caso estou mais ligado à produção pecuária, mas isto, quando se trata de aprender, aprendemos com agricultura de precisão, com pecuária de precisão. Aproveitando a deixa, é para dizer que principalmente na Ilha de São Miguel, a pecuária de precisão está bastante mais avançada do que se pode falar a nível da agricultura, apesar de ter visto aquele prestador de serviços que era o Trevo Rebelde, com máquinas e com capacidade já bastante avançada. Aqui tem-se vendido muitos colares e detectores e antenas para controle de bovinos, que é a nossa especialidade, principalmente os bovinos de leite, detectores de cis e de partos. Portanto, nesta parte já há muita, e explorações com o controle, cancelas controladas, detecção automática, distribuição de ração automática, alimentadores específicos para vacas, para determinados lotes, permite que os animais possam estar em conjunto, usufruir das instalações e não precisar estar separados em lotes para ter uma alimentação diferenciada para o estado da lactação, etc, etc. Exatamente. Portanto, a parte da pecuária que precisa estar muito mais avançada, quero aprender mais, mas aqui na agricultura nós vamos aprendendo sempre. Mas também tem a ver, a parte da agricultura e a agronomia tem a ver com aquilo que os nossos animais comem, não é? Com as forragens que também vamos inclinar muito para aí, de certeza absoluta. Claro, é a forma mais sustentável. Sabe que a zootecnia de precisão teve um salto gigante, né? Desde que nós falámos da última vez. Eu, entretanto, fiz umas sessões, posso depois partilhar convosco os vídeos. Estive num projeto também não era apenas de formação, mas também tinha essa componente em que tivemos sessões específicas em que convidámos as empresas com serviços e produtos na zootecnia de precisão. E de facto, pronto, é uma área que está a avançar com grande rapidez. Eu diria quase, se calhar neste momento, em termos de adoção, não está tão como a parte agrícola no continente, mas em termos de velocidade, se calhar está mais acelerada, está com bastante. Porquê? Porque lá está na parte extensiva e até na parte intensiva. Estava-me a dizer isso e eu estava-me a lembrar que pronto, este projeto depois tem uma componente aqui no continente, não é? Que é pelo menos técnicos, segundo percebi. E nós temos uma sorte enorme, que é o seguinte: nós temos em Portugal, temos pelo menos duas, mas haverá mais, mas uma na parte agrícola e outra na parte zootécnica, que podemos ver tudo a funcionar. Não é preciso ir aos Estados Unidos, nem lá nenhum. Os podómetros, no caso dos animais. Neste momento, por exemplo, esse produtor que estou a falar, o ano passado já usou o Harvest Master da John Deere para fazer o levantamento da qualidade da silagem de milho à medida que colhia. Fazemos mapeamentos da MDF, da MIDA, etc. Portanto, tudo para saltar completamente em termos de nível de gestão. E pronto, portanto, tudo isso e havendo exemplos, depois é mais fácil, não é? Portanto, depois entra-se naquele ciclo de confiança e é sempre mais fácil depois o alargar. Portanto, fico muito satisfeito e esse desenvolvimento
E nos tem Açores. beneficiado muito dos apoios do PRR, têm sido bastante aplicados nessa área. Ótimo, fantástico. É bom sinal. É bom sinal. Pronto, eu não sei. Isto é suposto fechar às 8. O Rodrigo. Eu só vou fazer mais uma pergunta. Força, como já começámos um pouco mais tarde, Rodrigo, força. Não, já quero fazer uma pergunta. A parte da detecção remota, tenho uma curiosidade aqui para os Açores. A parte de radares, tem trabalhado muito com o sistema de radar? De radar? Sim, em vez de usar o sistema Visível? visível e para a parte de trabalhar com os radares. Tem feito muitos trabalhos aí no continente dessa parte. Com o radar, as nuvens não têm problemas. Sim. Eu já vi estudos no Canadá, mas depois nunca me aprofundei muito. O Canadá é igual aqui aos Açores, está sempre com nuvens. O único ano aqui que foi bom para a gente ver imagens, esse foi o ano passado, o verão, que nunca choveu. Ok. É o único, foi o melhor ano. Se a gente quiser tirar dados, se a gente quiser fazer o ano passado, um bom ano para fazer a relação da NDVs com matéria orgânica de sol. Ok. É o único ano que dá para fazer isso. Sim. Olha, é assim, eu concretamente, portanto, eu tenho dedicado mais e como disse, portanto, segui mais a outra via de outras plataformas, não é? Não tanto, mas sim, sei que há essa tentativa de usar informação alternativa que penetra inclusive em alguns casos até penetra copas, não é? Consegue ir, no caso de alguma agrofloresta, se nos trópicos, produção de cacau e tudo isso, e na Índia também há muito trabalho desse, mas eu em concreto não tenho, acho, agora não há qualquer dúvida que é sempre um produto de menor qualidade, não é? Portanto, quando não tens acesso direto ao infravermelho e ao vermelho, ou para o NDVI, ou no caso, por exemplo, uma coisa que nos tem motivado muito ultimamente, com o térmico, ok? O térmico é algo que nos tem motivado muito nos últimos tempos. Porquê? Porque o térmico, imaginem uma copa, imaginem uma seara, imaginem um campo, azeveio, o que seja, milho. A primeira resposta das plantas à falta de água é o fecho dos estomas, né? Portanto, é a primeira resposta fisiológica da planta, fechar os estomas, ácido abscíssico da raiz, promove o fecho dos estomas para a redução da perda. E isso tem um efeito de aumento de temperatura, porque a planta deixa de ter a capacidade, ao perder água, de arrefecer. E, portanto, nós quando fazemos imagens térmicas, é algo que alguns drones também já fazem, mas a miúdo, não é? Por exemplo, no caso da indústria dos painéis solares, para verificar eficiências dos painéis solares, etc. Aqui estamos a fazer basicamente a mesma coisa, ou seja, depois mostrarei imagens disso. Quando nós mapeamos com térmico, conseguimos perceber fugas, sistema de rega, conseguimos perceber linhas entupidas, conseguimos perceber setores de rega com baixa pressão, etc. E, portanto, o salto de gigante que é, no caso, imaginem, por exemplo, um olival, uma exploração comum aqui no sul do país, no continente, sei lá, imaginem 500 hectares de olival. Uma coisa é ter, e é efetivo, as empresas, a estratégia que fazem é de comprar, chamam-lhe os regadeiros, malta que anda de motoquato de cima a baixo nas linhas, a tentar, à procura das fugas e a remendá-las, fazer os remendos. Imaginem a mudança de paradigma que é ter uma imagem, ir a uma plataforma, marcar pinos nesses pontos e depois fazer navegação e ir diretamente aos pontos e resolvê-los. Portanto, lá está. É um exemplo que eu gosto de dar como aquilo que se faz na prática é o mesmo, que é remendar, não é? É cortar uma junta e remendar o problema, tirar a fuga, mas como tem um suporte de informação, tem um sensor, tem uma plataforma e tem um suporte, a eficiência do processo é
brutal, não é? E então há casos, temos casos concretos no caso do olival, do amendoal também, de situações em que só por essa funcionalidade, não é? Tirando todas as outras, não é? NDVIs e tudo o resto, que só por ter essa possibilidade e evitar ter essa mão de obra adicional de pessoal no terreno à procura de fugas, que paga esse serviço. Está bem? Portanto, é muito interessante isso. Com uma vantagem, que é, eu quando o ver de cima, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver imagens de drone ou de satélite, mas quando nós vemos um campo de cima, como se fôssemos um pássaro, vemos coisas e padrões que não vemos quando estando a caminhar no terreno. Não é? E as fugas é um exemplo disso. É muito interessante. Nas vinhas, acontece muito no verão, o efeito que as fugas têm na vegetação, na entrelinha e na própria linha, vegetação adventícia, e isso que se detecta muito rapidamente e facilmente com a observação, andando lá, às vezes não temos essa capacidade, não é? Estamos imersos ali no sistema e às vezes não se vê isso. Acontece também muito com as manchas de sol, não é? Ter a sorte de ter uma imagem de satélite do sol nu, vêem-se diferenças de tonalidade que muitas vezes depois querem dizer coisas em relação ao perfil. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Diferenças texturais, até diferenças de unidades pedológicas, etc. Estamos aqui a falar de tópicos, depois eu terei suporte para mostrar mais coisas sobre isto. Mas sim. Mais questões? Então, exatamente, mais alguma questão que queiram aproveitar a colocar antes de terminarmos a sessão, embora amanhã depois haja a segunda sessão, mas aqui em jeito de término, se houver aqui mais alguma questão, sugestão, observação que quiserem. Está tudo. Se não, se Está estiver... tudo no Alentejo, está tudo já a ver das sopas. É como se diz. Aí nos Açores, não sei qual é a expressão. Está na hora da janta. Da janta. Já está o estômago a dar horas. Não. Bem. Interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma discussão muito interessante. E uns aportes muito interessantes do pessoal. Muito bem. E sem dúvida que se nota o vasto conhecimento do professor Ricardo no tema, porque nós e o gosto, não é? Porque quando nós começamos a desenvolver um tema e depois não paramos, é bom sinal, é sinal que realmente temos por norma conhecimento dele e aqui nota-se claramente isso. Enfim, e dá gosto ouvir alguém que fala daquilo que entende. Eu estou a ser aqui um bocado tendencioso a dizer isto, porque quero dizer, estamos a promover o projeto e o professor está connosco, mas enfim, mas é isso. Espero que tenham gostado, quem esteve aqui a participar, e espero mais uma vez podermos contar convosco amanhã na segunda sessão e nas seguintes, que depois vão acontecer. Como nós, em jeito de brincadeira, mas a sério, também de certa forma costumamos dizer nas outras sessões, para quem ainda não esteve cá, convidem pelo menos um amigo ou conhecido a juntar-se na próxima sessão de amanhã e se cada um de nós o fizer, já somos mais amanhã. Já poderá, se calhar, haver aqui mais interação e tornar isto mais... não que não tenha sido interessante, mas mais interessante ainda com mais debate, se calhar. Bom, e penso que por agora é tudo sendo assim. Agradecer ao professor Ricardo, engenheiro Rodrigo, David, a vossa participação e a presença de todos. Amanhã, sendo assim, cá estaremos novamente. Senhor, à mesma hora. Exatamente. Amanhã. Muito obrigado e boa noite. Até amanhã, obrigada. Obrigado.